Nós já estamos de volta com o nosso programa e agora o assunto é câncer. Hoje, gente, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o objetivo é mobilizar a população e também organizações mundiais, sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença. Lembrando que a data foi criada pela União Internacional de Controle do Câncer e procura também alertar sobre a relevância da adoção de hábitos saudáveis, exatamente para a prevenção e cura de tumores cancerígenos, que atualmente apresentam 600 mil novos casos por ano aqui no Brasil, segundo dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Bom, sobre este assunto nós vamos conversar agora no programa com o médico oncologista André Márcio Murat. Doutor André, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. O prazer, a honra são todas minhas. Pois é, uma data, então, para alertar e conscientizar as pessoas sobre várias situações, principalmente em relação a bons hábitos, né, doutor? Exatamente. Uma notícia ruim, Cira, é que o câncer, infelizmente, no mundo ele está aumentando anualmente. Hoje a gente já chega em torno de 15 milhões de casos por ano no mundo, chegando provavelmente a 20 nos próximos 7 ou 8 anos. Infelizmente, a mortalidade também está aumentando. A gente hoje tem aí mais ou menos 9 milhões de pessoas no mundo que morrem por câncer, e a perspectiva a continuar esses números é que em 2030 o câncer já seja a doença que mais mate no mundo, ultrapassando as doenças cardiovasculares. Mas qual que é a notícia boa? É que nos países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, tanto a incidência quanto a mortalidade tem caído. Tem diminuído bastante. Bastante. E um dos fatores, principalmente da incidência, está diminuindo. Nos Estados Unidos houve uma estabilização em mulheres, uma redução em homens. E a mortalidade ela caiu da década de 90 para cá, ela caiu 27%, ou seja, 2 milhões e 500 mil americanos deixaram de morrer por câncer. Sim. Então, uma das coisas que mudaram nos Estados Unidos, eu comparo muito com a época que eu fui residente lá, no final da década de 80, começo da década de 90, as pessoas se alimentavam muito mal. Então, a alimentação é um fator predominante nesse caso. Principalmente alimentos industrializados, carne processada, é aquela fast food, é aquele hambúrguer, é aquela salsicha, aqueles alimentos que a gente leva ao micro-ondas. O que esses alimentos têm? Eles têm excesso de gordura trans, eles têm excesso de gordura animal, eles têm excesso de proteína animal processada e eles têm, muitas vezes, quando você salga uma carne, quando você defuma, bacon, carne de sol, charque, salsicha, etc., você sofre um processo químico que você transforma nitrato em nitrito, nitrito em nitrosamina. E a nitrosamina ela é altamente cancerígena. Então, a alimentação ela pode tanto causar câncer, como eu falei, alimentos processados, industrializados, com excesso de gordura trans, com excesso de nitrito, mas ela pode também prevenir. Tudo isso que você falou deve ser evitado pela população, então. Deve ser evitado. Consumido moderadamente. A ordem é alimentos in natura, excesso de verduras, legumes, frutas, grãos, carne branca, preferencialmente peixe. E sempre alimentação in natura. E grãos, a gente tem mania de comer pouco grão, lentilha, brasileiro grão de principalmente, bico, principalmente. Então, se as pessoas quiserem uma dica, vão lá no Google e digitem dieta mediterrânea. É a dieta mais próxima da ideal. Não só para câncer, mas para doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. No caso de verduras, frutas, leguminosas, o indicado são os produtos orgânicos, doutor, porque a gente vê muitas pessoas, às vezes, que vão ao supermercado, aos sacolões, mas essas verduras, esses produtos, às vezes, têm uma concentração muito grande de produtos químicos, No entanto, o produto orgânico, o preço é mais salgado para o bolso do consumidor. Os produtos orgânicos são os ideais, mas a gente não pode falar, não, você tem que comer orgânico. Então, qual que é o macete que eu vou dar? Lavar bem. Normalmente, o agrotóxico ele fica na casca. Então, ele não penetra no interior. Então, se você lavar bem e deixar de molho, por exemplo, uma água com um pouquinho de vinagre, e depois lavar bastante, praticamente você elimina todos esses agrotóxicos. Então, eles podem ser, em geral, consumidos desde que com esse cuidado. Agora, aqui no Brasil, a gente pode falar, por exemplo, que a alimentação, ela influi diretamente para evitar uma porcentagem de casos específicos? Olha, vou te dizer o seguinte, alimentação, má alimentação, obesidade, pessoas que estão acima do peso, falta de exercício físico, sedentarismo, e cigarro e álcool, isso aí vai mais ou menos corresponder a 70%, 75% dos casos de câncer no Brasil. Então, todos são evitáveis. Você pode não fumar, se você fuma, você tem que parar.
Você pode consumir ao mínimo ou não consumir bebida alcoólica, que a gente sabe que causa câncer. Você pode se manter no peso, você pode ter uma alimentação saudável e você pode praticar exercício físico e evitar o excesso de sol. Tabagismo também, E evitar, principalmente o tabagismo também. Então, o tabagismo, etilismo, excesso de sol, manter-se no peso, alimentar de forma saudável e praticar exercício físico, você vai ter 70% a menos de risco de ter câncer. Agora, o governo recentemente adotou algumas medidas, reduzindo aí, junto a alguns produtos específicos da indústria alimentícia, a redução do açúcar, né? Em alguns produtos e tudo mais. Divulgou isso bastante na tentativa de conscientizar a população também sobre os cuidados em consumir determinados produtos, sobre os índices lá diários de açúcar. Isso é uma medida também que tem a ver com a prevenção do câncer? Pode ajudar a população? Pode e muito. Por quê? Porque o açúcar ele é um alimento calórico. Então, então o câncer está ligado diretamente à alimentação de quantidades excessivas de calorias. Então, tanto o excesso de açúcar, o excesso de sal, há também um trabalho interessante do Ministério para reduzir a quantidade de sal. E gordura trans. Eu acho que a gordura trans é um pouco mais tímida. Na minha opinião, o Ministério da Vigilância eles deveriam ser um pouco mais agressivos, porque esses alimentos que vão para o micro-ondas, às vezes as pessoas me perguntam, doutor André, o micro-ondas causa câncer? Não, não tem nada a ver micro-ondas com câncer. Muitas pessoas falam isso. O problema é o que vai dentro do micro-ondas. Então, o que a indústria... É o tipo de alimento, né? O que a indústria faz? Para fazer com que aquele alimento, que é sem graça, que é um alimento que não é in natura, ficar interessante, com um sabor gostoso, ter uma aparência boa, eles colocam excesso de gordura trans. A gordura trans é uma gordura poliinsaturada vegetal que é altamente cancerígena. Então, a ideia é que ela seja extinta da indústria alimentícia. Mas, infelizmente, as medidas ainda são muito tímidas, né? A Vigilância Sanitária estipulou uma redução gradual da gordura trans, mas que ainda é suficiente. Agora, o senhor falou do preparo dos alimentos do micro-ondas. Não é o problema o micro-ondas, mas sim o que vai ser preparado, o que vai dentro. Né? O micro-ondas não tem problema nenhum. E no nenhum. caso de carnes? A gente ouve muito falar que carnes também grelhadas ou preparadas em altas temperaturas, a carne assada em alta temperatura também pode provocar câncer. Isso existe? O que faz a carne se tornar cancerígena? Primeiro é a gordura dela, né? Segundo é a forma como ela é preparada. Então, a fumaça e sal... e outros conservantes, por exemplo, carne enlatada, carne embutida, carne defumada, etc. Como eu disse, há um processo de transformação de nitrato em nitrito, nitrito em nitrosamina. Então, a ideia é você tentar eliminar a fumaça e tentar eliminar o sal da carne e tentar eliminar os conservantes químicos. A única forma de conservação de carne que é aceita como saudável é a refrigeração. Refrigeração é ideal, então. É ideal. Nós vamos falar sobre isso, mais um pouco sobre isso no próximo bloco, doutor, porque agora quero falar para você em casa, você que está me acompanhando, sobre café. Delícia, né, gente? Tomar um cafezinho para começar bem nossa segunda-feira, nosso mês de fevereiro. Quero falar para você do café Riachuelo. Para você que gosta de café como eu e ainda não conhece, o meu convite é para você conhecer o café Riachuelo, viu, gente? É o puro grão, puro café com grãos especiais. E esses grãos são selecionados do sul de Minas e, claro, do Cerrado Mineiro também. É um café 100% arábica, é torrado e moído artesanalmente. Então, dona de casa, minha dica para você, minha amiga, meu amigo, é para você levar nas suas compras o café Riachuelo com o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, não é produto novo no mercado, não, gente. Tem muita tradição. Desde 1962, há 56 anos, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Síria, onde eu vou encontrar o café Riachuelo moído na hora? Ah, você vai encontrar, bem fácil chegar até lá, viu? Lá no finalzinho da Avenida Paraná, fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, bem pertinho do Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora, o telefone aparece para você, é o 3212-7993, 3212-7993. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. Olha só, e agora nós vamos dar um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos a falar sobre os tipos mais comuns de câncer, diagnósticos e também tratamentos. Voltamos em um minuto.